Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui no terceiro dia de gravação ao vivo para transmitir todos os meus conhecimentos para vocês. E hoje, a pedido de muitos seguidores, hoje eu vou falar sobre a marcação com o paquímetro. Gente, antes de começar o vídeo, eu sempre passo uma mensagem para vocês, coisas que eu sigo no meu dia a dia. E hoje eu custei estar aqui, tá? Hoje eu não estava muito bem, fiquei de cama hoje o dia todo praticamente. E pensei, como que eu vou fazer para estar com vocês hoje, né? Mas, falei, não posso desistir nem de vocês e nem de mim. Então eu quero falar para vocês hoje sobre perseverança. Que quando a gente sonha mesmo, que a gente quer alcançar os nossos objetivos, a perseverança é a chave de tudo, tá? E o que é vencer perseverança? É perseverar no que você muito quer, que você almeja, que você sonha. E o meu sonho é esse, estar aqui servindo vocês, trabalhando com seriedade, realizando os meus compromissos e transmitindo o meu conhecimento para vocês. E para que tudo isso aconteça, é necessário ter consistência no que se faz. Consistência é estar aqui todos os dias, às 10 horas, cumprindo a minha obrigação com vocês, de passar um conteúdo bacana para vocês e fazer com que vocês possam aprender um pouco comigo. E mesmo estando com uma febre de 38 graus, o meu sonho é muito maior do que 38 graus, o meu sonho passa de 40 graus. Então eu levantei da cama, tomei um banho, passei um reboco na cara e estou aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre medição de sobrancelha com o uso do paquímetro, tá? Esse é o instrumento que a gente vai usar. Antes de mais nada, eu quero apresentar aqui a minha amiga Adriana, a minha amiga, assessora, secretária, manicure, faz de tudo aqui, 1001 utilidades. Adriana Mancini, hoje ela está aqui como minha modelo para poder me ajudar aqui nas marcações que eu tenho que passar para cada um de vocês. Não seria viável estar fazendo essa explicação sem ter uma modelo aqui para poder passar tudo para vocês. Entenderam? Então, um prazer receber você aqui de novo. E vamos dar sequência aqui na nossa explanação das dicas que eu tenho com vocês todos os dias, pontualmente às 10 horas, aqui no meu canal no YouTube, e podendo estar sempre com vocês. Não se esqueçam da perseverança dos seus sonhos, porque se você quer muito chegar em algum lugar, você não pode sentar e esperar que esse sonho venha até você. Você tem que ir até ele, entendeu? Não se esqueça disso. Bom, voltando lá, esse é o instrumento utilizado por uma designer de sobrancelha, como eu já havia dito nos outros vídeos, entendeu? Antes de mais nada, como hoje eu tô com uma modelo, eu preciso estar bem paramentada. Nem sempre eu fico assim, tá, gente? Vamos ser bem sinceros, porque todas as minhas clientes podem estar me assistindo e vão me entregar. Vão falar, Ana, não fica de jaleco e tal, mas hoje eu tô, tá? Então a gente usa o jaleco, a máscara. Por quê? Principalmente porque hoje eu estou doente, com gripe, garganta infeccionada e estou com febre. Então, eu não posso transmitir nada para minha cliente. Essa é mais uma dica legal, né? Em meio a estar doente, podendo dar essa dica para vocês. Se você usar a máscara, você não vai transmitir nenhuma bactéria, nenhuma doença para o seu cliente. Ou se no caso ela esteja doente, alguma coisa, ela também não vai transmitir para você. O uso da máscara e o da touca é muito importante. Eu vou ficar feia aqui agora, mas é só por uma boa causa, tá? Para ensinar vocês certinho como que você tem que usar os apetrechos para poder atender o seu cliente. A luva
Então, se você é principiante no assunto, já começa a trabalhar com a luva. Por quê? Porque você trabalhando com a luva, você vai se acostumar a trabalhar com luva e não vai conseguir mais trabalhar sem luva. Geralmente no designer de sobrancelha, não é extremamente necessário o uso da luva. Aí vai de profissional para profissional. Eu uso às vezes não. Hoje eu vou usar porque eu tô doente, como eu já havia dito para vocês. Então a gente tosse, então põe a mão na boca, muitas coisas acontecem, vírus e bactérias, e eu vou com essa minha mão em contato com a cliente. Então isso é necessário para a gente anular todos os focos de enfermidade que eu possa estar transmitindo para minha cliente, tá bom? Bactérias e tudo mais. Gente, ó, é o seguinte, vocês vão encontrar vários vídeos na internet falando sobre medidas de paquímetro, medidas de sobrancelha. Provavelmente muitas pessoas que me seguem já pode ter procurado por isso, mas o que eu vou falar para vocês é da maneira que eu faço os meus procedimentos, os equipamentos que eu utilizo, e cada um trabalha do jeito que quiser trabalhar, tá? Então vocês podem ter várias outras dicas, e o que eu digo sempre, uma dica que você tem, acrescenta com a outra. Eu não sou a dona do saber e na verdade eu não sei quase nada. Eu sempre estudo muito para saber de tudo um pouco. Então hoje eu estou aqui passando para vocês o que eu sei e da maneira que eu trabalho. Pode ser que daqui a alguns meses mude alguma técnica, mude alguma coisa. Eu posso estar assistindo um vídeo, seguindo alguém e me interesse por aquilo que a pessoa está ensinando e comece a me adaptar e me adequar a isso. Desculpa. Então, fica assim, bem flexível, não seja assim, metódica naquilo, porque você acaba perdendo o foco do que você precisa. E o que você precisa é atender bem o seu cliente. Vocês não estão aqui para julgar meu trabalho e nem eu para julgar o de vocês. Eu estou aqui para acrescentar no trabalho de vocês, e quem tiver algo a acrescentar ao meu trabalho, eu estou aqui sempre à disposição de servir e ser servida. Ó, o paquímetro, como eu já havia dito, é um instrumento utilizado pelo designer de sobrancelha, tá? No caso é esse aqui. Tem muitas pessoas que medem simplesmente com lápis ou com uma reguinha. Geralmente quem faz o designer de sobrancelha em casa usa a medida do lápis, porque é mais prático, ou uma régua, e acaba não tendo paquímetro. Só que se você for numa designer de sobrancelha, o ideal é você estar usando o paquímetro. Então, para quem quer fazer a sobrancelha em casa, tudo bem. Só que eu aconselho vocês procurarem um profissional adequado na área, que no caso é um designer de sobrancelha. Gente, quando se fala de designer de sobrancelha, a gente vai medir a harmonia do rosto do nosso cliente, tá? Então a gente vai medir com todas as medidas necessárias, independente se ela tem rosto quadrado, rosto oval, rosto redondo. O paquímetro vai achar as medidas corretas para o rosto da pessoa, tá? Lembrando sempre que a gente tem as exceções, entendeu? A gente não pode falar, no meio é X e tem que ser X sempre, tá? Você vai encontrar mediações e diferenciações de cliente para cliente. E eu já vou explicar isso para vocês. Só que o que você precisa saber, em primeiro lugar, que um designer tem que usar o paquímetro e que a chave do designer de sobrancelha são 3 pontos, tá? A medida do comprimento da sobrancelha, a medida do início da sobrancelha e a medida do arqueamento da sobrancelha, tá bom? Então, no caso
Vem mais pra frente, Dri. O primeiro ponto que a gente vai medir é o meio da sobrancelha da cliente, tá? Então, a gente vai medir... Tô com uma pigarra na garganta, mas já vou pedir desculpa antes de mais nada. O meio da sobrancelha. O que é importantíssimo a gente tá medindo o meio. Por quê? Porque você não pode abrir tanto a sobrancelha da cliente, porque vai deixar o rosto sem harmonia, tá? Por isso, é necessário medir. Se você for medir na sua casa com um lápis, você vai observar 2 pontos, tá? Você vai usar aqui o canto do nariz da sua cliente, não essa base de baixo, porque senão você vai abrir muito a sobrancelha dela. Você vai usar a base de cima, tá? Ó, essa parte aqui, ó, do nariz, tá? A concovinha aqui do nariz. E vai marcar aqui aonde tem que ser a marquinha da sobrancelha dela. E você vai fazer isso do outro lado, a mesma coisa. Tá? Essa, no caso, seriam as medidas básicas para quem... Ó, a gente pode observar que a sobrancelha dela é bem abertinha, ó. Tá vendo? Ainda dá tempo dela deixar crescer a sobrancelha ou partir para o método de micropigmentação. Aqui no canto, o comprimento. Que como a gente vai medir o comprimento da sobrancelha? A gente já achou o meio e agora a gente vai medir o comprimento da sobrancelha, que é o canto do nariz com o canto do olho, aqui a medida da sobrancelha. Vira um pouquinho. Vocês estão vendo? Então, no caso, a sobrancelha dela teria que vir até aqui, ó. Puderam observar? Bom, acho que não, mas... Agora, quando você vai medir em casa mesmo, sem o uso do paquímetro, a sobrancelha, que é a altura. Você vai medir no canto, olha para cima, você vai pedir para sua cliente olhar para cima, com o canto do nariz. Você vai procurar o canto do final da íris da sobrancelha da sua cliente e vai marcar aqui a altura da sua sobrancelha. Olha lá. Então, no caso, a altura da sobrancelha dela tá certinha, tá vendo? Vocês viram? Sem o paquímetro. Agora, com o paquímetro, geralmente a gente costuma usar de 2 a 2,5. Por que eu falo para vocês 2,5? Eu, Ana, procuro usar de 2 a 2,5. Porque se a pessoa tem sobrancelha, você não vai abrir tanta sobrancelha dessa cliente. Você vai manter no 2. Entendeu? Mantém o 2 lá, né? No caso da Adriana. Vamos ver aqui no 2. 2 centímetros. E você encosta aqui no cantinho do nariz e sobe. Tá vendo? Ó, acabou dando uma medidinha do nariz. Então, você pode observar que a mesma medida que você acaba observando no desenho com lápis, você acaba fazendo a mesma medida com o uso do paquímetro. Vocês puderam perceber? A única diferença é que a sobrancelha dela já é um pouco mais abertinha. Só que acontece também de, no caso, essa cliente ter bastante sobrancelha, aí você vem e coloca o 2. Aí você vai tirar tudo que é excesso aqui, não tem problema. Mas, de repente, 2,5 dá um ajuste legal na sobrancelha dela. Geralmente, o 2,5 a gente busca aqui. Nessa pontinha aqui do olho, que dá quase que do mesmo jeito aqui, ó. Na medida da altura do côncavo do nariz, tá vendo? Ó, entendeu?
Aí você vem aqui e mede os 2,5. Aí você consegue achar o resultado, ó. Também não precisa furar o olho da cliente, tá? Igual eu tô fazendo aqui. Aí você pode estar abrindo um pouquinho mais a sobrancelha dela. Só que aí vai de caso para caso. Como ela não tem mesmo, então a gente pode usar a medida dos 2,5, tá? Para tirar a sobrancelha. Agora, se é uma pessoa que tem muito pelo, você não vai tirar a sobrancelha dela, vai no 2. Porque de repente, se você abrir muito a sobrancelha dessa cliente, ela vai estranhar, não vai gostar. Então, a gente permanece o que tá bem feitinho. Se a sobrancelha dela já é harmoniosa, assim, não precisa você tirar meio centímetro, não vai fazer tanta diferença para você, como uma designer de sobrancelha, e você vai dar uma estruturada na sobrancelha dela de um jeito que ela não fique, assim, estranhando muito, entendeu? Agora, como eu quis mostrar as duas medidas para vocês já devem ter se perdido um pouco, então eu vou apagar aqui. E vou medir só com o paquímetro agora. Lembrando que a sobrancelha da Adriana já é abertinha, nós vamos medir nos 2,5, tá? Então, o que você vai fazer? Pegar aqui no paquímetro e marcar 2,5. Lembrando que se a cliente tem pelo, você não vai arrancar os pelos da sobrancelha da cliente para abrir a sobrancelha da cliente, por favor. Marquei os 2,5 aqui, tá? Com o lápis preto, vou pintar a base do paquímetro, tá? Aonde vai ser feita a marquinha. Aí, ó. Tá vendo? Tá pintadinha. Eu venho aqui, geralmente eu uso fazer esse trabalho deitado. Agora a gente tá sentada mesmo para ficar melhor a explanação e a visualização de vocês. Eu vou pegar aqui, entrar aqui na cartilagem, entre a cartilagem do olhinho e a base do nariz e vou subir retinho assim, ó. Tá vendo? A sobrancelha dela tem 2,5. Se eu quiser colocar 2, ia ficar abertinha do jeito que ficou. Ficaria legal, porém ela não tem pelo, então a gente segue nos 2,5. Depois, o que a gente quer? A gente quer achar o comprimento. A gente já achou o meio da sobrancelha, né? Que no caso da Adriana é 2,5. Agora a gente quer achar o comprimento da sobrancelha. No mínimo, gente, uma sobrancelha no mínimo, tá? Só que também não é regra. Uma cliente, uma pessoa tem que ter 5 centímetros de sobrancelha. Esse é o mínimo permitido que uma pessoa pode ter. Ah, por que é o mínimo permitido? Porque, gente, se a pessoa tem 6, 5,5, eu, Ana Caroline, não gosto de diminuir a sobrancelha da pessoa. Porque eu acho que o comprimento da sobrancelha, ela dá uma harmonia no olhar. E isso depende de rosto para rosto. Se é oval, se é quadrado, se ela tem, né, a testa bem larga. Então, isso é de cliente para cliente. Então, se ela já tem a sobrancelha natural de 6,5 ou 6, de 5,5 ou 6, por que você vai tirar a sobrancelha da cliente? Eu fico perguntando, porque assim, eu acho que o que Deus fez a gente não mexe, a gente só aperfeiçoa, entendeu? Então, se ela já tem, não tira. No caso, a Adri, ela tem os 5 centímetros de sobrancelha. Aí você vem do ponto inicial que você marcou, aqui do começo da sobrancelha, até o final, e marca os 5 centímetros, tá bom? Olha lá.
foi marcado 5 centímetros da sobrancelha da Adriana. No caso, a sobrancelha dela tá certa, entendeu? No outro lado a mesma coisa, a gente vem deste lado e a gente quer achar o comprimento. No caso da Adriana tá fácil, porque ela tá já com o design prontinho, mas no caso se for uma sobrancelha extremamente suja, aí fica um pouco mais fácil de observar, você achar se é 5, se é 5,5, se é 6, mas evita arrancar o final da sobrancelha, a não ser se for muito longa também. Você tem que usar o seu senso crítico e o seu bom senso para não fazer nem de mais e nem de menos, tá? Aí, que nem eu já disse para você, vem aqui e marca aqui 5 centímetros. Pronto. O que vocês queriam? Achar o meio, que é o ponto inicial, ponto 1, que é o meio, ponto inicial, ponto 2, o comprimento, que é de 5, e aqui de 2,5. E agora o que a gente quer achar? Nós queremos achar a altura da sobrancelha da Adriana, tá? Com o paquímetro a gente veio aqui, sem o paquímetro a gente veio aqui e procurou a ponta da íris do olho da Adriana, né? A gente veio com a ponta do nariz, a gente pareou aqui com a íris do olho dela e achou o meio. Com o paquímetro é muito mais fácil, por isso que depois que desenvolveu o paquímetro, tudo se tornou mais prático. Por quê? Nós já achamos o começo, né? O início da sobrancelha. Agora a gente achou o final, que é o comprimento da sobrancelha. Agora, para achar a altura, o que a gente sempre vai precisar? Para achar a altura, a sobrancelha, a base dela sempre tem que ser maior do que o final. Então, se a sobrancelha dela tem 5 centímetros, o ideal é a gente marcar 3 centímetros para poder achar o meio da sobrancelha dela, tá? Olha lá. Vocês viram que praticamente marcou no mesmo lugar aonde a gente encontrou com o lápis, né? O canto do olho e o canto da íris dos olhos dela. Ó. E aqui a gente achou a altura da sobrancelha da Adriana, que no caso, que é o ponto do arqueamento da sobrancelha da Adriana, tá? Desse lado, já achou? Você vem aqui e transfere a medida para cá. 3. Achou aqui também. Sendo que uma sobrancelha de 5 centímetros, ela tem a base principal de 3 e o fim de 2. Poderia ser diferente, poderia ser 2,5 se de repente ela tivesse 5,5 centímetros de sobrancelha. Uma coisa que vocês têm que entender é que a gente não pode colocar uma regra estipulada para tudo, entendeu? A gente tem que ter as variáveis. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e isso não vai diferenciar no seu trabalho, na sua competência. Por isso a gente usa o visagismo para poder fazer o melhor trabalho e desenvolver o melhor trabalho com o seu cliente. Bom, o vídeo de hoje foi o vídeo explicativo sobre as medidas e as marcações. Você consegue chegar aqui mais pertinho, Dri? Olha lá. O meio, que é o primeiro, né, que é o início da sobrancelha que nós devemos achar. Aí a gente limpa toda essa região, o comprimento e o arqueamento da sobrancelha. São os três passos básicos para que a gente possa fazer as medidas corretas da sobrancelha. O vídeo de hoje foi esse. Já tem bastante perguntas, né, e bastante seguidores me pedindo sobre vídeos, e nos próximos vídeos eu estarei falando sobre a escolha certa da pinça,
se existe um modelo correto para a sobrancelha, de quanto em quanto tempo a gente deve estar tirando a sobrancelha, e são vários pedidos de seguidores. Então, nos próximos vídeos já vou me organizando e talvez faça vídeo, talvez faça ao vivo aqui com vocês, como hoje foi realizado o trabalho aqui com a Adriana, das medidas. Obrigado pela sua disponibilidade, sua presença, de estar aqui com a gente, né? Porque ela deixou a casa e veio aqui para poder gravar comigo e tá passando para vocês o melhor de nós, sempre. Eu falo vídeo, gente, eu tenho que entender aqui na minha mente que eu tô ao vivo com vocês, não é vídeo, mas uma hora eu vou entender, né? Porque é o terceiro dia ainda, vocês me perdoam porque eu tô doente, né? Acho que a febre faz isso de vez em quando com a gente, mas foi um prazer estar ao vivo com vocês, como sempre. Estou muito feliz mesmo, assim, de coração, de poder ter esse tempinho aqui com vocês, né? De poder dedicar a vocês e ensinar o que eu sei para cada um de vocês. Espero poder estar ajudando realmente e esclarecendo a dúvida que vocês têm. Quem tiver perguntas, né, sugestões para gravação ao vivo ou para gravação em vídeo, eu aceito de todo o coração, com todo carinho. Eu espero vocês amanhã às 22 horas, espero estar melhor, né? Se não tiver também não tem problema, a perseverança continua. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês e até amanhã e uma boa noite a todos. Beijo aí para todo mundo. Beijo. Manda um beijo para todo mundo. Gente, obrigada, viu? Por estar dedicando o tempo de vocês aí, escutando um pouquinho da gente aqui, tá? Fiquem com Deus.